Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aqui nesse vídeo eu vou explicar as razões trigonométricas mais conhecidas, a razão seno, a razão cosseno e a razão tangente de um ângulo em um triângulo retângulo. Nós vamos ver a definição dessas razões de uma forma teórica. Se vocês estão prontos, então vamos lá. Então pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então nessa aula nós vamos falar sobre essas razões. São três razões bastante conhecidas: a razão seno, cosseno e tangente de um ângulo. Então vamos ver aqui essas razões, observadas no triângulo retângulo. Então temos aí o tópico da nossa aula, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então nós temos um triângulo ABC aqui na tela, e esse triângulo possui um ângulo reto em A. Então, nesse caso, aqui é assim. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus em A. E o seguinte, nós temos outros dois ângulos, Nós temos aqui um ângulo que eu vou chamar esse ângulo de ângulo alfa e aqui em cima um ângulo que eu vou chamar de ângulo beta. Então, pessoal, nesse triângulo retângulo, o que acontece? Ele é retângulo porque ele tem um ângulo reto em A. E existe algumas nomenclaturas aqui para os lados desse triângulo. Observe que o lado, desse triângulo que está oposto aqui, ao ângulo de 90 graus, esse lado, inclusive é o lado maior do triângulo retângulo, chamada de hipotenusa. E esse lado, no caso é o lado BC do triângulo, possui uma medida, Essa medida, pessoal, é uma medida A. Esse A representa um número, que aí vai ser a medida, desse segmento, desse lado do triângulo retângulo. Então nós temos aqui segmento BC, nesse caso é a hipotenusa de ABC. Os outros dois lados do triângulo, ou seja, o segmento AC e o segmento AB, nesse caso, esses segmentos são os lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus. Esses segmentos são chamados de cateto. Então, eu tenho aqui que o segmento AC e o segmento AB são chamados de catetos. São os catetos do triângulo retângulo. E esses catetos têm suas medidas, Nesse caso aqui, eu tenho uma medida aqui no segmento AB, uma medida C minúsculo, tá? Diferente do C maiúsculo lá do vértice, de um dos vértices do triângulo. E uma medida B aqui embaixo, no segmento AC. Nesse caso, o que são, essas razões trigonométricas no triângulo retângulo? Seno, cosseno e tangente. Então, pessoal, nós vamos começar primeiro estudando as razões trigonométricas nesse triângulo em relação ao ângulo alfa, esse ângulo que está aqui em C. Então, nesse caso, o que acontece? Seno de alfa. Como é que eu faço para representar a medida do seno do ângulo alfa? O seno do ângulo alfa vai ser uma razão, e vai ser uma razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, nesse caso aqui é esse cateto aqui, AB, o segmento AB está oposto ao ângulo alfa. Então, nesse caso, o seno vai ser a razão entre a medida desse cateto oposto e a medida da hipotenusa. Então, nesse caso, seria cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa? Ou seja, que está do outro lado lá, em oposição ao ângulo alfa. Nesse caso, ou seja, a medida C. E qual é o valor da hipotenusa? A hipotenusa mede A. Então, seno do ângulo alfa vai ser a razão entre C sobre A, tá? A medida do cateto oposto em relação à medida da hipotenusa. E o cosseno, pessoal? O que é a razão cosseno? Bom, eu procuro sempre associar a razão cosseno com a palavra colega. Na verdade, colega é o que está adjunto, Então, cosseno vai ser a razão, a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa e a hipotenusa. Nesse caso, é esse cateto aqui, gente, que está próximo, disjunto do ângulo alfa em relação à hipotenusa. Então, nesse caso, cosseno do ângulo alfa vai ser igual. Então, nesse caso, eu tenho B sobre a medida da hipotenusa. A hipotenusa mede A. Então, nesse caso, seria a razão B sobre A. Ou seja, a medida do cateto adjacente sobre
a medida da hipotenusa. Então procuro sempre associar cosseno com a palavra colega, né? Nesse caso, o que está adjunto, o que está próximo, né? Então seria, linkando isso, seria o que está próximo ao ângulo. E a tangente de alfa, pessoal, vai ser a razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa e a medida do cateto adjacente. Nesse caso seria C sobre B, tá? Então C sobre B é a medida da tangente do ângulo alfa. Então agora nós vamos falar agora das razões trigonométricas em relação ao ângulo beta. Então nesse caso nós temos a seno do ângulo beta. Então seria o seguinte, pessoal, seria a razão, né, entre a medida do cateto oposto ao ângulo beta, que nesse caso essa medida é B, é o segmento, é a medida do segmento AC, em relação à medida da hipotenusa. E o cosseno do ângulo beta vai ser a medida do cateto adjacente a esse ângulo em relação à medida da hipotenusa. Nesse caso, o cateto adjacente é o AB e esse cateto mede C. Então nós temos aí C sobre A, a medida da hipotenusa. E a tangente do ângulo beta vai ser a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo beta e o cateto adjacente. Nesse caso, nós temos aí B sobre C. Veja que daqui nós podemos tirar algumas conclusões. Observe que o seno do ângulo alfa, ele é igual ao cosseno do outro ângulo, né, complementar beta. Nesse caso, C sobre A. E que a medida do cosseno do ângulo alfa vai ser igual à medida do seno do ângulo beta, ou seja, B sobre A. E veja que, como a tangente de alfa é igual a C sobre B e a tangente de beta é igual a B sobre C, observe que a tangente do ângulo alfa é igual ao inverso da tangente do ângulo beta, nesse caso aí, C sobre B. Então, se você inverte, né, ali no caso, o valor da tangente de beta, você tem, aí nesse caso, C sobre B, né? A tangente de beta é B sobre C. Então, se inverte, você tem C sobre B, que é igual à tangente do ângulo alfa. Então, pessoal, por hoje é só. Nós falamos de forma teórica sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Só para vocês perceberem, né? Entenderem o que são essas razões, né? E em um outro vídeo, nós vamos fazer alguns exercícios, né? Vamos ver alguns exemplos, tá bom, pessoal? Então, até mais!